Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mais uma vez juntos, vamos hoje meditar no Salmo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus, que assim está escrito. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica. Senhor, acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te agradecemos em nome de Jesus pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, que ela venha falar aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, pela palavra da verdade, sermos santificados. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos fazer uma breve introdução deste salmo, Salmo de número 6, que ao ser afligido pela mão de Deus, Davi reconhece que por causa de seus pecados provocara a ira divina. E, portanto, a fim de aliviar as suas dores, suplica por perdão. Ao mesmo tempo, lamenta que, se tirado do mundo, ficaria privado das oportunidades de, nesta vida, louvar ao Senhor. Então, havendo obtido da parte de Deus confiança, ele celebra a sua graça e compaixão. Por fim, dirige seu discurso aos seus inimigos, os quais se gloriavam na sua calamidade. O título Cântico de Davi revela que Davi compôs este salmo. Não há certeza quanto ao tipo de castigo que ele enfrentava. Há os que o restringem à doença física. Mas no Salmo 116, onde não se menciona qualquer enfermidade física, a mesma queixa é expressa ali. Podemos deduzir então do Salmo que a vida de Davi se achava em risco máximo, que ele lidava com algum tipo de aflição além da debilidade física. Podemos, pois, adotar como interpretação mais provável que Davi fora atingido por alguma enfermidade grave ou que algum castigo lhe fora infligido, o qual se lhe afigurava de todos os lados como a sombra da morte. Por isso, no versículo 1, nós vemos ele dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O grande infortúnio que Davi ora experimentava havia sido provavelmente
infligido pelos homens. Mas sabiamente considerou que devia tratar disso com Deus. Não são poucos os homens que se veem atormentados, incomodados por aflições, que não conseguem ter imediatamente uma visão nítida de sua causa ou origem. O que notamos é que na maioria dos casos há insensibilidade sobre a questão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, seja de que ponto nossas aflições venham, aprendamos a volver nossos pensamentos para Deus e reconhecê-lo como o juiz que nos intima, não como inocentes a comparecer diante de seu tribunal. Como os homens, porém, quando constrangidos a sentir que Deus está irado com eles, às vezes se entregam às reclamações em vez de detectar faltas em si mesmos. Devemos notar, particularmente, que Davi não atribui simplesmente a Deus as aflições sob as quais se vê sofrendo, mas reconhece que são a justa retribuição de seus pecados. Ele não censura a Deus como se fosse um inimigo, tratando-o com crueldade, sem qualquer justa causa, senão que, atribuindo-lhe o direito de repreender e castigar, ele deseja e ora, pelo menos, que se ponham limites à punição que ora se lhe inflige. Com isso, Davi declara que Deus é justo juiz a exercer castigo contra os pecados dos homens. Mas assim que confessa que é disciplinado por justa razão, ele ardentemente roga a Deus que não o trate segundo a estrita justiça, ou segundo o mais extremo rigor da lei. Ele não recusa totalmente o castigo. Ele julgou que sem ele seria mais prejudicado do que beneficiado. O que Davi temia mesmo, meus amados irmãos e irmãs, era a ira de Deus, a ameaça aos pecadores de ruína e perdição eterna. Nós temos algo similar nas palavras do profeta Jeremias. No capítulo 10, nos versículos 24, assim ele diz ao Senhor: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. É verdade, meus amados irmãos e irmãs, que Deus demonstra ira contra os pecadores quando lhes inflige punição. Mas é verdade também que para com alguns ele não só adiciona algo da doçura de sua graça para aliviar a sua dor, mas também se lhes mostra favorável, moderando seu castigo e misericordiosamente retraindo a sua mão. Mas como devemos inevitavelmente sentir-nos abalados de terror sempre que Deus se mostre o vingador da impiedade, não é sem causa que Davi, segundo as sensações da carne e da alma, esteja temeroso de sua ira e furor. Portanto, amados irmãos e irmãs, com espírito de humildade, nós podemos ver o sentido seguinte dessas palavras e orar com um profundo reconhecimento de que Deus é justo, o justo juiz, Deus misericordioso, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Senhor, deveras confesso que mereço ser destruído e reduzido a nada.
Mas quando me sentir incapaz de suportar a severidade de tua ira, não me trates segundo os meus merecimentos, mas ao contrário, perdoa os meus pecados, mediante os quais tenho provocado tua ira contra mim. Amados irmãos e irmãs, tão logo, pois, nos virmos oprimidos por adversidades, aprendamos do exemplo de Davi a reconhecer ao Deus de compaixão e a recorrer a Ele. É Ele quem nos conduz ao arrependimento e à verdadeira paz de espírito. Amém. Vamos orar, vamos clamar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, por misericórdia, pela sua atenção, pelo seu favor. Vamos orar. Senhor Deus bendito, venha sobre nós, confortar a nossa alma, o nosso coração, vem ter piedade de nós, vem nos livrar de todo o mal, vem, ó Deus, nos purificar de toda injustiça, que o sangue de Jesus, aquele que nos purifica de todo o pecado, ó Deus, faça valer em nossas vidas e que nós possamos sentir a paz que excede a todo entendimento, como a consciência de que fomos perdoados pelo Senhor e justificados na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o nosso amado, e é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.